começar falando da base. E qual que é a base? A gente tem que enxergar, ter olhos, né, de águia e não aquela viseira de cavalo, né? Que o cavalo só olha para frente. Então, tem que tirar essa viseira, começar a abrir o leque de conhecimento e de uma visão mais integrativa. Por isso que a gente tem que saber por que a medicina convencional não proporciona resultados para seus pacientes e a medicina integrativa, sim. Ué, mas uma usa remédio, a outra não usa, né? Basicamente, claro que em alguns casos até se usa, mas generalizando, não usamos quase medicamento. E por que a nossa medicina dá tanto resultado e a outra, vocês estão de prova que não dá? Muita gente, eu tenho certeza absoluta que muita gente que está aí, né, toma remédio. E cada vez está tomando mais remédios. Então, vamos ver por que isso acontece. Bom, então nós vamos ver aqui nessa aula a diferença da medicina alopata para a integrativa. Depois nós vamos ver os pilares da linha integrativa, ela é fundamentada em quê, tá? E depois, num segundo momento, mais para frente, tudo começou com esses dois caras aí. Quem já não ouviu falar dos irmãos Rockefellers, né? Eles, no começo do século, tinham ações petroquímicas, né? Investiam na bolsa, na área de petroquímica, não era Petrobras, né, porque era nos Estados Unidos, mas nessa área aí, e viram uma grande margem de lucro na área da indústria farmacêutica, que na época nem existia, né, mas já começaram a ter algum conhecimento da indústria farmacêutica. E para ter remédio, para começar a fabricar remédio, precisa de alguma substância que não seja natural. Vocês sabiam disso? Tudo que vem da terra, da floresta, das plantas, não tem nada sintético e não pode ser patenteado. Mas para adquirir uma patente, tem que pôr alguma coisa que não seja natural, tá? Para comprovar que não vem da planta, da terra, do caule, seja do que for. Tem que pôr alguma coisa sintética. Aí sim, o laboratório consegue ter uma patente. O que é patente? Por exemplo, eu invento um remédio, eu inventei o Rivotril, vamos dizer assim. E eu quero comercializar esse remédio. Mas eu que sou a dona, né, da fórmula, eu vou ter uma patente de 15 anos, só eu posso vender. Eu que eu digo o meu laboratório, a Merck, Bayer, seja o laboratório que for. E tudo começou aí no começo do século passado, quando os irmãos Rockefellers, que já eram milionários, visaram mais lucro e começaram a produzir remédios. Mas para produzir os remédios e para vender esses remédios, tinha que ter cliente, né? Mas como que eles iam ter clientes se as faculdades eram todas naturopatas? Porque há um tempo atrás, a medicina era naturalista, era naturopata, então ninguém ia querer comprar remédio. Mas eles não viram dificuldade nenhuma e, deixa eu passar pelo mouse que fica mais fácil, contrataram esse outro cara, Abraham Flexner, que nem médico era, tá? O irmão dele que era médico. E foi feito o relatório Flexner, em 1910, ó, bem no comecinho do século passado. O que consistia esse relatório? O relatório era justamente um estudo, né, bem entre aspas, comprovando a eficácia dos medicamentos e mudando todo o currículo das faculdades americanas, europeias e canadenses. Muita gente foi mandada embora, muita faculdade foi fechada para instituir a indústria farmacêutica. Hoje o ensino, o que é? Né? A pessoa entra numa faculdade de medicina, de odontologia ou de nutrição, o que é ensinado lá? Prescrever remédio. Olha, vamos estudar essa doença aqui, osteoporose, o que tem que passar, né? Então, já vem junto lá com a aula os medicamentos, é assim que é a faculdade. Nunca na faculdade que eles falam, bom, vamos descobrir a causa e aí tratar com fitoterápicos, como que era antigamente. Mas não, e aqui está aquilo. Quem quiser pesquisar mais, tá? Tudo que eu estou falando é baseado em artigos científicos
e estudos e tudo mais. Está aqui o artigo para quem quiser pesquisar sobre esse relatório Flexner. Como eu falei, a medicina, antigamente, começou com a medicina ayurvédica, só tem 8.000 anos, né? Pouca coisa. E ela que deu origem à chinesa, à medicina romana, à medicina árabe, tá? Em 1824, que daqui 2 anos, exatamente daqui 2 anos, vai fazer 200 anos, que foi instituída a medicina alopata, lá na Suíça, antes dos irmãos Rockefeller. Começou algum movimento lá da medicina alopata. Mas olha só, vamos comparar aqui 8.000 anos de eficácia dessas medicinas, da medicina natural, né? Que é a ayurvédica, que deu origem à chinesa, romana, árabe, a base de fitoterápicos, a base de chás, a base de cura pela natureza e prevenção. E essa nossa medicina aí, que hoje é a grande maioria, só tem 200 anos. Vocês acham que ela está trazendo resultado? É só pensar, né? E a outra, sim. A outra tem experiência de 8.000 anos, comprovada, e ficou até vir os 2 irmãos aí mudarem todo o currículo das faculdades. E foi assim que surgiu essa medicina que a gente vê, que é a medicina da doença. E como que funciona essa medicina alopata? Bom, em primeiro lugar, ela é totalmente segmentada, né? Não é assim? Não tem o pneumologista, não tem o cardiologista, não tem o urologista, o nefrologista, o gastro, enfim, cada parte do corpo é estudada por uma equipe, né? Que se especializou naquela parte. O médico que se especializou no pulmão, o oncologista que se especializou em tumores, tá? E eles têm um conceito que a saúde é baseada na ausência de doença ou ausência de sintomas. Então, uma pessoa que não tem sintomas, a medicina cartesiana interpreta como a pessoa ter saúde, e não é bem assim. Nós sabemos que os sintomas das inflamações subclínicas são silenciosos, nem tem no começo, né? É uma patologia silenciosa, vai manifestar sintoma depois que a pessoa já foi para o estrutural, né? Quando já está crescendo tumores, quando já tem uma disfunção de algum órgão, aí sim a pessoa vai sentir. Mas antes disso, começa na parte energética, e a pessoa não sente. Vai sentir, vai manifestar depois de, às vezes, 20 ou 30 anos, tá? Eles também têm um conceito errado entre prevenção e detecção. Prevenção é a mesma coisa que detecção? Eu vou falar um pouquinho de mamografia mais para frente um pouquinho. Aí vocês vão ter um exemplo claro do que é detecção e do que é prevenção. Então, aqui também tem outro exemplo de um medicamento, que isso daqui é um medicamento, é um hormônio sintético. Eu vou dar um exemplo que caracteriza todo o conceito da medicina alopata, da medicina convencional. Vamos tomar como exemplo o anticoncepcional. Então, os adolescentes, né, as adolescentes, estão cada vez frequentando o ginecologista mais cedo. Mas será que elas estão frequentando o cardiologista, o ginecologista mais cedo para se prevenir de alguma coisa? Eu acho que não, né? Elas estão frequentando o ginecologista, o GO, mais cedo, por quê? Uma, que já estão namorando mais cedo, né? Por quê? Porque elas estão entrando na menarca mais cedo. E por que elas estão entrando, menstruando mais cedo? Será que não é por causa dos fitoestrógenos, como a soja, por exemplo? E muitos veganos acham bem saudável, né, comer produtos à base de soja. A moçada por aí, muitos são contra a matança de animais. Até aí, ok. Mas só que eles estão indo por uma via errada, a via do fitoestrógeno. Fora os plásticos que tem o bisfenol A. Então, tudo isso causa disfunções hormonais, tá? E aí vem o anticoncepcional para ajudar mais um pouco. Então, as meninas começam a menstruar, às vezes, com 10 anos, até antes, já crescer seio, né? Ficar com o corpo de mulher. E estão namorando mais cedo. Estão tendo relações sexuais mais cedo. Então, já procuram a mãe, né?
já leva no ginecologista para tomar um anticoncepcional para pelo menos evitar uma gestação indesejada. E fora também a acne, as espinhas, né, que procuram também tomam anticoncepcional, como se isso fosse resolver o problema, né? Então, já é passado. Acontece que esse medicamento, que o anticoncepcional é um medicamento, é um anticoncepcional sintético, ele pode causar câncer, ele pode causar trombose. Mas e aí? Será que a adolescente ou a mulher que toma o anticoncepcional e vai vir a ter um câncer, ela vai lá no ginecologista? Pode até voltar, ô doutor, eu estou com câncer, mas eles não relacionam causa e efeito. Ele vai mandar para onde? Para um cardiologista, para um oncologista, né? Manda lá, porque agora ele já fez a parte dele. Ele já passou o anticoncepcional, já evitou que a mulher tenha filhos, agora, se deu câncer, já não é mais problema dele. Ele vai mandar para o especialista, para o oncologista. Mas e se deu uma trombose, um AVC também, que pode acontecer? Aí ele manda para o cardiologista. E assim a medicina começa a ficar toda segmentada. Por quê? Porque o ginecologista não relaciona esse anticoncepcional que passou para a mulher com esses problemas. O DIU, por exemplo. O DIU, o que o ginecologista alega? Os, né, ginecologistas alegam que a secreção do hormônio, um Mirena, por exemplo, é só lá no local onde foi colocado o DIU. Mas será que não vai sistemicamente para o corpo inteiro? Então você passa um hormônio transdérmico atrás do joelho, por exemplo, que é uma via recomendável, e só age no joelho? Só fica lá? Não, é óbvio que não. É óbvio que vai para o corpo inteiro. Os hormônios têm receptores em todos os lugares, em todos os tecidos. Então é a mesma coisa aqui. Esse DIU, essa pílula que a mulher toma vai ocasionar esses problemas, mas aí cada um, né, tira o seu e a pessoa vai sendo encaminhada num funil, né? Aquele funil para o cardiologista, ou para o oncologista, ou para o gastro, porque também dá muito problema, gastrointestinal, e por aí vai, né? Tem outro problema também na medicina alopata, os exames laboratoriais, que a maioria não sabem como analisar. Por quê? Como que é feito esses exames, esses valores de referência? Como que são feitos? Eles pegam a média populacional. Às vezes vão até no hospital tirar a média lá do exame, seja o que for, insulina, glicose, vitamina B12, o que quiser dosar, né? Mas se a própria população está doente, como que vai tirar uma média, um valor de referência de uma população doente? Ou tem pessoas até sadias lá no meio, mas nós sabemos que a maioria das pessoas estão doentes. Então, como eles fazem? Isso daqui se chama curva de Gauss, onde os extremos são descartados, né? O máximo e o mínimo é descartado, e quem está aqui no meio está saudável? Vocês acham que é normal isso? A pessoa, por exemplo, vamos pegar como exemplo a insulina. A insulina, no valor de referência, vai de 2 a 24. Tem variação de um laboratório para o outro, mas em média, vai de 2, vamos até pegar esse número 2, tá? Faz de conta que esse é o 24. Será que quem está com 2, 3, 4 de insulina tem a mesma saúde de uma pessoa que está com 24? Com 23? Ué, mas o médico fala, mas está dentro desse valor. Então, o profissional da saúde, né, ou o profissional da doença, no caso, vai olhar que a pessoa está aqui no meio, então tudo bem. Mas nós, da medicina integrativa, nós não analisamos assim, nós queremos valores ideais. Como no caso da insulina, o valor ideal é de 2 a 5, se a pessoa tiver 6, 7, imagina ter 24. Então, uma pessoa que tem 24 está diabético. Não é porque está dentro do valor de referência que ela tem saúde. Inclusive, no curso, eu tenho um módulo só de exames laboratoriais, onde eu ensino como classificar os hormônios em quartis. Então, nós dividimos, é uma conta que eu explico no curso, como que você consegue detectar se a pessoa está saudável ou não, ou se está mais para a doença
ou mais para a saúde, porque é dividido em 4 ou até em quintis. Não uma medida só. Está entre esse e entre aquele, entre o máximo e o mínimo, e está bem. De jeito nenhum. E tem alguns valores, por exemplo, cortisol, não pode nem estar no máximo nem no mínimo, tem que estar no meio termo. Então, é muito variável dependendo do que a gente quer dosar. Então, aí é um erro crasso. Só por aí já começa de base o erro de um tratamento na medicina convencional. Por exemplo, muitos remédios são passados. Na verdade, qualquer tipo de inflamação, dá-lhe antibiótico, dá-lhe anti-inflamatório, dá-lhe analgésico, dá os 3 juntos ainda por cima, né? Você dá um anti-inflamatório para o seu paciente, você tira a resposta fisiológica, porque nós temos que ter inflamação para ter regeneração. O problema é quando as inflamações são subclínicas, aquelas crônicas e silenciosas. Agora, numa inflamação, vamos tirar como exemplo o nervo ciático. Muitas vezes já vai, né, dar antibiótico, dar anti-inflamatório, ou já vai para uma cirurgia direto. E o próprio corpo tem capacidade de fazer a regeneração. O corpo realiza um trabalho melhor do que os cirurgiões. Não estou falando para descartar a medicina alopata, de maneira alguma, porque ela é muito importante. Para as doenças agudas, as doenças crônicas, ela não sabe tratar. Voltando aqui que eu falei que ia falar da prevenção e da detecção. O que vocês acham? Um exame de mamografia é prevenção? Você está prevenindo, fazendo a mamografia todo ano? Ou você está detectando? Eu não vejo prevenção alguma. Pelo contrário, a radiação que a mulher está passando aí, está sendo submetida, já é um abre-portas aí para um câncer, por exemplo. Fora o esmagamento, né? O esmagamento desse aparelho, só quem é mulher sabe, e dói pra caramba, né? Se tiver algum nódulo, alguma coisa aí, pode explodir, pode esmagar, explodir e disseminar. Não estou falando para nunca fazer também, mas em países europeus, a mamografia é feita depois dos 50 anos e a cada 3 anos. Aqui nesse país, é feita já em mulheres com 40 anos ou menos. Antes, sim, né? Se indicava acima de 50 anos. Cada vez mais, né? Temos a máfia dos mamógrafos também. Cada vez mais está se recomendando a mamografia com 35 anos de idade, sendo que um ultrassom resolveria o problema e melhor ainda, a termografia. A termografia é um exame feito através de calor e as áreas que ficam avermelhadas no exame são as áreas inflamadas que futuramente podem dar algum tipo de problema. Então, é um exame preventivo que detecta problemas que podem vir 10 anos antes. E aí sim vão ser tomadas as medidas cabíveis para a promoção da saúde e para a prevenção. Agora, adianta ficar fazendo mamografia, sendo que as pessoas não são nem orientadas o tipo de alimentação que deve ter? Da onde que veio o câncer? De ambiente ácido, de carboidratos, de produtos alimentícios, de metais, de parasitas. Ninguém é orientado a tomar uma vitamina D, por exemplo, que também é tratamento para câncer. E preventivo ainda. Então, as pessoas não são orientadas, mas são orientadas a ficar tomando radiação todo ano. Então, a ordem aí está meio errada, né? E os medicamentos, né? A área de mercado da indústria farmacêutica é o corpo humano. Você já pensou? Eles iam vender para quê? Nós somos a área de mercado, o nosso corpo, exatamente. Como cobaias, né? Muitas vezes, que os medicamentos são testados. Então, isso vocês guardem. Quanto mais novo é o medicamento, mais perigoso ele é, né? Porque não foi nem testado e já foi colocado no mercado. Quantos medicamentos já foram tirados do mercado porque ocasionaram até morte? O Vioxx, por exemplo, ficou pouco tempo no mercado e foi retirado. E quem tomou? Tudo bem? Né? Então, a indústria farmacêutica não quer que a pessoa se cure, né? Porque se a pessoa se curar, ela vai parar de vender, e não quer também que morra, porque também não vai comprar.
Então, tem que ficar naquela inflamação subclínica crônica, constantemente crônica, sendo que o próprio medicamento já inflama o rim, já inflama fígado, estômago. Aí, claro que vão te dar um omeprazol, né? Para combater esse efeito colateral. E assim vai, né? Aquela escada de medicamentos, um combatendo o efeito colateral do outro. Aí a pessoa, aí até a pessoa ver que está já tomando uns 10, 15 medicamentos.